o seu óculos. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Muito bom estar com vocês, em nome de Jesus. Quero cumprimentar o pessoal da internet também. Convido você já a pegar a sua palavra na mão. Eu iria pregar uma palavra diferente, mas eu vou pregar a mesma de manhã. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Está lá no livro de Apocalipse. Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, é a palavra de hoje. Eu gostaria de falar ao seu coração aí, o povo da internet também, que está acompanhando, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia, a 7ª carta endereçada à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, quem achou, diga amém. Está escrito assim, irmãos e irmãs: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo ao meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus, amado irmão. Antes de entrar na questão da igreja propriamente dita, eu queria assim trazer para você uma introdução que estava acontecendo neste momento da igreja. É muito importante, quando a gente abre a palavra, irmãos, é muito importante você saber o contexto dela, o que estava acontecendo, por que Deus, trouxe ali João, por que Deus trouxe essa carta? A gente precisa fazer algumas perguntas. Então, o livro de Apocalipse, primeiro ponto, normalmente Apocalipse, que vem na nossa cabeça é destruição, as pessoas usam as coisas apocalípticas como uma coisa muito ruim que vai acontecer, sim ou não? Sempre o nome Apocalipse é uma coisa ruim, mas, amado irmão, Apocalipse no grego aqui nada mais é do que revelação. Então, vamos desmistificar que é uma coisa ruim, apesar que, se você for ver aqui, muitas coisas, entre aspas, ruim vai acontecer, porém não para a igreja, mas um juízo de Deus sobre o povo que não crê. Porém, amado irmão, além disso, você saber que é uma revelação, foi uma revelação dada a Deus para o apóstolo João. O mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo apóstolo que escreveu o Apocalipse. E neste momento, amado, de Apocalipse, aqui que ele estava escrevendo, ele estava numa ilha chamada de Patmos, isolado. Só para ter uma ideia, o Apocalipse, foi um dos últimos livros escritos na Bíblia. Para ter uma ideia, esse momento aqui estava mais ou menos 90 anos depois de Cristo. Olha só, 90 anos depois de Cristo. O João estava bem velhinho. E um detalhe muito importante: todos os apóstolos foram martirizados. Eles foram mortos, assassinados e perseguidos, e foram martirizados. Inclusive o apóstolo Paulo já tinha sido decapitado, tinha cortado a cabeça dele, apesar das 13 cartas aqui para parecer que foi depois de João, na verdade não foi. Então, quem sobrou ali para contar a história, digamos assim, foi somente o apóstolo João. Ele foi o único que não foi martirizado, mas ele foi isolado por um rei, um imperador chamado Domiciano.
Para ter uma ideia, ele era tão perverso que ele era considerado naquela época o segundo Nero, porque ele perseguia os cristãos e matava. A história diz que ele era tipo aquele imperador babilônico que fazia estátua para todo lado dele, e todo mundo que tinha que adorá-lo. Quem não adorá-lo, quem não reconhecesse a autoridade dele, como os cristãos não reconheciam, eram mortos. Então, como João não reconhecia, esse imperador o exilou nessa ilha de Pátios, bem isolado, sem ninguém, fazendo trabalhos forçados lá. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, nesse momento, é um momento muito obscuro da igreja. Então imagine só, todos os apóstolos morreram. Então ninguém sobrou para contar a história. Morreram assassinados, morreram perseguidos, martirizados. Então cada apóstolo morreu assim, de uma forma bem perversa, irmãos. Mas nada que não estava no controle de Deus. Então se a gente for ver aos olhos humanos, parecia que estava tudo perdido. Parecia que o cristianismo estava cessando naquele momento. Mas na verdade, o cristianismo estava iniciando, era apenas o começo de uma grande carreira ali para a história do cristianismo. E ali Deus, ele transmite então uma revelação do Apocalipse para o apóstolo João nessa ilha isoladamente, trazendo, amado, um novo começo, uma nova esperança, um novo tempo para a igreja. Talvez, amado irmão, eu queria até pegar esse gancho, talvez você tenha vivido isso, talvez na sua vida, parece que está tudo dando errado, não tem uma luz no fim do túnel, mas, amado irmão, Deus te trouxe aqui para te falar a esperança, há uma porta aberta para você, não desista. Eu abro os seus olhos no dia de hoje, filho e filha, Ele abre os seus olhos nessa noite, amado irmão, amada irmã, porque a esperança não vai parar, a sua fé não vai acabar, é apenas o começo em nome de Jesus, aleluia. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É apenas o começo, irmãos. Quando tudo você acha que vai acabar, é apenas o começo de uma grande história que Deus está escrevendo em seu favor, aleluia. E aí, amado irmão, o que aconteceu? Deus começou a revelar Jesus Cristo, na vida dele, e numa das partes aqui, Jesus pede para ele endereçar 7 cartas a 7 igrejas naquele lugar. Então, se você for ver ali, tem 7 cartas endereçadas, cada um com as suas qualidades e cada um com a repreensão que o próprio Jesus diz aquelas igrejas. E um detalhe muito importante, que é número 7. Aí se você pergunta, bispo, mas não tinha só 7 igrejas naquele momento? Não, irmãos. Na verdade, Deus escreve o número 7 por algo profético. Porque quando você vê o número 7 na Bíblia, o que você lembra? O que você lembra aí? O apóstolo pode falar, o que você lembra do número 7? Eu quero ouvir mais gente participando aqui, aproveitando que tem menos gente. O que você lembra? O número 7? Perfeição. Mas irmãos, o bispo Tiago, Tiago, perfeição fica muito, muito amplo assim. E daí perfeição? Para mim não explica quase nada isso. Perfeição, perfeição. Número 7, perfeição, Na verdade, assim, se você for estudar melhor o número 7, na verdade o 7 é um ciclo perfeito de Deus. É um ciclo que percorre até chegar ao ciclo final, que é um ciclo, uma plenitude perfeita do Senhor. Por exemplo, quantos dias tem a semana? 7, ou seja, para completar a semana precisamos seguir todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é assim? E completa os dias. Quantas cores tem o arco-íris, irmãos? 7. Quantas notas musicais existem? 7. Para eu conseguir ter uma harmonia musical, eu preciso ter esses 7 notas musicais. Então sempre há então Deus está falando que tem um propósito divino nisso. Então as 7 cartas da igreja há um propósito, há um ciclo para percorrer até o final, para se cumprir um propósito divino. E amado irmão, tem aí historiadores, alguns estudiosos, muitos não concordam com isso, mas eu vejo tem muito sentido nisso. Como assim, bispo? As 7 igrejas, na verdade, são 7 momentos da história da igreja.
Então lembra que são um ciclo de 7, não tem que chegar até o final para completar um propósito perfeito. Então, cada carta aqui foi endereçada a uma igreja, logicamente local, que tinha os seus problemas, as suas qualidades, mas também tem algo profético. Cada igreja aqui, desde o começo até o final, são ciclos da história da igreja. E o final dela, a Laodiceia, muitos acreditam que é a história da igreja de hoje, o que estamos passando no momento de hoje. Muitos outros historiadores e estudiosos também acreditam que, na verdade, o profético não é assim. Na verdade, são as 7 cartas num momento só, que a gente vai viver as 7 de uma vez. Amém. Mas eu quero trazer para você, amado, algo profético nessa noite. Algo que Deus quer falar sobre a igreja de Laodiceia ao nosso coração. Algo que, querendo ou não, a igreja do Senhor, não tudo, mas algo mais global, tem vivido a mesma coisa. Então, aqui, a igreja de Laodiceia, só para você entender aqui, daqui a pouco eu falo sobre ela propriamente dita, mas eu vou falar alguns detalhes para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, para você buscar uma igreja que você está, por exemplo, você vai querer, eu quero procurar uma igreja de Deus aí, né? Uma igreja de Deus é uma igreja que prega puramente a palavra de Deus na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Então uma igreja boa de Deus, um dos critérios que você vai analisar, que ela prega a palavra de Deus, sim ou não? Sim, ótimo. Uma igreja de Deus é uma igreja que prega a sã doutrina dos apóstolos, sim ou não? Sim, amado irmão. Uma igreja boa também é uma igreja que tem um louvor, que tem uma música boa, uma música que é audível, que é harmônica e que está segundo a palavra de Deus, sim ou não, igreja? Não é uma igreja boa, sim? E logicamente uma igreja boa também, que é aconchegante, é uma igreja que tem ar-condicionado, uma igreja que você pode convidar os seus familiares, uma igreja aconchegante. É uma igreja boa, irmão, sim ou não? Muitas vezes essa igreja se chama Laodiceia. Porque aqui, se você for perceber, irmãos, a igreja de Laodiceia não era uma igreja com problema de idolatria, com problemas doutrinários. Não tinha Jezabel, não tinha nicolaítas, não tinha imoralidade sexual. Se você for ver, é uma igreja perfeita. Então, a Laodiceia, amado irmãos, muitas vezes as igrejas que tem hoje, é uma igreja bonita, uma igreja que lota, uma igreja que tem um louvor bonito, um louvor que faz você chorar, que te emociona, uma palavra boa, amado irmãos. Mas muitas vezes a igreja de Laodiceia é o tempo de hoje, é a realidade de muitas igrejas. Porém, irmãos, Deus não avalia como a gente avalia com os olhos naturais. Ele tem avaliado o nosso coração. E a gente tem que andar, amado, e procurar a Deus para Ele avaliar o nosso coração. Porque o coração da igreja de Laodiceia, apesar de ser perfeita, apesar de não ter problemas doutrinários, apesar que ela é uma igreja que ajuda, é uma igreja da palavra, é uma igreja de louvor, é uma igreja que está tudo certo, mas ele tinha um grande problema ali. Qual que é o problema, bispo? Versículo 15, vamos comigo aí. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, o que ele vai fazer? Vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, para Deus, segundo a visão de Deus, era uma igreja morna. E segundo a visão de Deus, para ele, estava a ponto de vomitar. E aí eu vou falar da Laodiceia agora. Laodiceia, naquela época, era a igreja da Ásia Menor mais rica do lugar. Para ter uma ideia, a cidade da Laodiceia, quer dizer, era conhecida como a cidade dos banqueiros. Todos os ricos moravam lá. Todos ricos. Para ter uma ideia, no ano de 49 depois de Cristo, houve um grande terremoto naquele local. Não somente na Laodiceia, onde estava a cidade, mas a Hierápolis de um lado e Colosso do outro lado, foi devastada com um grande terremoto, destruiu tudo. Imagina uma grande destruição. Para ter uma ideia, depois daquele terremoto, tanto Colosso quanto a Hierápolis do lado dela, não foi reconstruída. Mas aquele povo que era a cidade dos banqueiros,
era tão rico que eles reconstruíram a cidade com o próprio bolso, sem ajuda de governo nenhum. Para ter uma ideia, o Nero daquela época, Nero, o Domiciano, se eu não me engano, mandou um recurso para ajudá-los a reconstruir a cidade. Sabe o que eles fizeram? Eles se ofenderam. Eles se ofenderam, porque eles não precisavam de ajuda de ninguém. De tão rico que eles eram, irmãos. Eles eram uma cidade muito rica. Mas tem um detalhe para você entender a questão do porquê que Jesus chamou o povo de morno. Por que Jesus falou que nem és quente, nem frio, e és morno? Você tem que entender também a questão da realidade daquele momento. Eu acabei de falar que as cidades vizinhas, uma cidade chamava Hierápolis e outra cidade chamava Colossos. Inclusive, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foi para o Colossenses, porque tinha uma cidade chamada Colossos, ou Colossos, não sei como a melhor pronúncia aí. E na cidade de Colossos, ela tinha uma água fria, uma água refrigerada, boa para beber, que matava a sede. Então as pessoas saíam, voltavam do deserto cansadas, e elas chegavam lá, e aquela água era boa para se beber, matava a sede daquele povo. Já a Hierápolis era uma cidade que era conhecida com as águas termais. Então sabe a pousada do Rio Quente, lá em Goiânia, não tem? Lá o Rio Quente e tal. Então naquela cidade era conhecida como a cidade do Rio Quente, com águas termais. E essas águas, amado, ela tinha substâncias medicinais por causa da quentura dela. Então as pessoas eram curadas quando ela tomava e quando ela experimentava daquelas águas. Qual que é o problema? O problema é que Laodiceia não tinha nada disso. Mas como eles eram ricos, eles construíram arquedutos, né? Para pegar, ele canalizava a água para chegar até a cidade de Laodiceia. Tanto de Colossos, que é a água fria, refrigerada, como a água quente para chegar até Colossos. Tanto uma quanto outra, como era longa o trajeto até chegar na cidade de Laodiceia, aquela água não chegava nem fria e nem quente, chegava morna. Então, como ela chegava morna, então as pessoas que procuravam saciar a sede, não saciavam. E as pessoas que procuravam tomar para curar das enfermidades, não eram curadas. Então, Jesus ele estava falando, olha, da mesma forma que as suas águas é morna, que não serve para nada, porque a água de Colosso serve para beber, mata a sede. A água de Hierápolis serve para cura as pessoas, mas vocês não matam a sede e também não cura as pessoas. Você está morno, você não serve para nada. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês acham que vocês são bons? Que vocês são autossuficientes? Mas para mim vocês são mornos. Quem já bebeu água morna aí? Água morna salgadinha ainda. Dá vontade de vomitar ou não? E Deus estava falando para a igreja, eu estou a ponto de vomitar. Eu gosto dessa palavra, irmãos, porque Deus não está falando, eu vou vomitar você agora. Não, Deus está dando um recado. Olha, se continuar assim, se continuar desse jeito, eu vou vomitar vocês. Eu vou vomitar vocês da minha presença. Eu vou rejeitar vocês. Não tinha rejeitado ainda, não tinha vomitado. Mas o ponto ali, irmãos, era a questão que Deus estava para vomitar. E trazendo para a palavra de hoje para nossas vidas, amado irmão. Como está a sua vida com Deus? Porque esse povo, eu vou chegar depois no versículo 17, mas esse povo ele é autossuficiente. Eu até denominei aqui a pregação, o nome da pregação de hoje é a igreja que deixou Deus para pular de fora. Porque se você for ver aqui no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Ou seja, Deus estava do lado de fora. Uma igreja que tinha uma boa palavra, uma igreja que tinha uma boa música, uma igreja que estava bom tudo, mas Deus estava do lado de fora. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, que tem muita igreja por aí, que Deus abençoa essas igrejas, mas não se vislumbre com igreja lotada. Minha igreja tem 15 mil pessoas, eu tenho aí 30 mil cultos por dia. Isso não quer dizer nada, irmão.
Ai, nossa, o culto de hoje foi bênção. O louvor, nossa, eu chorei um monte. Irmão, chorar sem quebrantamento e arrependimento não dá em nada. Porque Deus quer quebrantar a sua alma. Deus quer converter o seu coração. O louvor é para o Senhor, não é para nós. A gente tem buscado música para nos sentir bem. A gente tem buscado a palavra para nos sentir bem. Eu vou ser até polêmico agora. A gente tem buscado um louvor como fosse uma droguinha por domingo, para nos sentir bem. Irmão, e não é isso que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor foi feita para matar a sede dos outros. A igreja do Senhor foi feita para curar as pessoas lá fora. A igreja foi feita, amado, para matar a sede, sendo um mensageiro do Senhor, e não para ser servido. Quantas vezes a gente tem vindo na igreja, você é crente de anos e anos, e sempre procurando ser servido, e você se esquece que Deus não quer criança no seu reino. Ah, bispo, mas a Bíblia diz que das crianças são o reino dos céus. Espera lá, de inocência, eterno aprendiz, mas só entra no reino dos céus com maduro. Jesus vai buscar não crianças para casar com Ele. Aqui na lei do Brasil é permitido casar com criança, sim ou não? Então que você acha que Deus vai buscar criança para casar com Ele? Quantas crianças tem no nosso meio? Não fala criança como a Valentina, como as outras crianças, estou falando criança de 40 anos, que tem 6 de vida espiritual, sempre o mesmo, sempre a mesma coisa. Não quer enfrentar circunstâncias difíceis, não quer mudar, não quer servir, sempre o problema é o irmão, sempre o problema é a igreja, sempre o problema é o pastor. Até quando, igreja? Até quando você vai ficar morno? Até quando você vai servir para nada? Irmãos, a gente tem vivido os últimos dias na terra, que a igreja do Senhor, em muito lugar do Brasil, que serve para nada. A igreja não foi feita para saciar as suas emoções, a igreja foi feita para salvar vidas. A igreja foi feita através de mim e você, para servir pessoas, para representar o Cristo na terra, para que as pessoas sejam tocadas, para que ele veja, nossa, é verdade, Cristo realmente vive, realmente há fé nessa terra, realmente Deus continua curando, realmente Deus continua fazendo milagre, vendo para a sua vida, vendo para a minha vida, irmão. E não vivendo uma vida morna. Até quando nós vamos viver uma vida de mornidão? Até quando você vai viver uma vida se enganando, se iludindo, vivendo de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja? Até quando você vai achar que as igrejas são um problema seu? E você não quer viver, não quer entender que a sua vida de mornidão, muitas vezes Deus está a ponto de vomitar a nós. Uma vida de autossuficiência, uma vida de orgulho. Essa igreja era orgulhosa, irmãos. Eu sou rico, eu tenho a melhor igreja, eu tenho o melhor louvor. Ó, na minha igreja é a melhor, né? Quantas pessoas soberbas, quantas pessoas. E eu gosto, amado, eu estava falando para o apóstolo Paulo, quando foi chamado. Se você for ver e analisar a vida do apóstolo Paulo, ninguém ia seguir ele hoje, porque foi ladeira abaixo. Porque para o crente hoje, tudo tem que acontecer certinho, não pode ter luta, não pode ter perseguição, tudo tem que dar certo. Se não dá certo, está pecado. Se tem enfermidade, está em pecado. Irmãos, até quando a gente vai ver essa religiosidade? E Deus falou para Paulo assim, olha Paulo, eu chamei você para sofrer por mim. Olha o chamar de Paulo, eu chamei você para você sofrer por mim. E a partir do momento ele começou a sofrer, só perseguido. Ele passou nudez, ele foi açoitado não sei quantas vezes, só coisa ruim. E no começo, amado, ele falava assim, eu sou o menor dos apóstolos. Aí Deus continuou nele. Daí na outra carta, eu sou o menor de todos os santos. Daí Deus continuou nele. Eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, quando a gente vive uma vida com o Senhor, não uma vida morna, a gente entende, amado, que a dependência, Deus é uma vida de quebrantamento diariamente, é uma vida de reconhecimento, é uma vida de análise do coração, é uma vida, amado irmão, de serviço para o Senhor. E continuando, amado, a palavra de hoje, lá no versículo 17, continua,
Jesus fala assim, ó, como diz, vocês falam assim, vocês são ricos, vocês são enriquecidos, vocês estão falando, eu estou enriquecido, não tenho nada, não tenho falta de nada, mas vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, segue nu. Aí ele fala assim, aconselho que pega, compres de mim, olha, Deus estava falando, olha, vocês são ricos, está cheio de ouro no seu banco, mas o ouro puro mesmo, que vale para mim, é ouro que você vai comprar comigo, provado no fogo, para que enriqueças as vestes, e para que te enriqueças, vestes brancas para que se vistas, e não apareça sua vergonha, a sua nudez, e que unge os olhos com colírio, para que veja. Sabe o que estava acontecendo aqui? Mais uma história aqui, um momento para você entender. Por que Deus estava falando? Compra ouro de mim refinado, compra aí a veste branca, e compra de mim colírio, né? O ouro para que você seja rico de verdade, a veste branca para que você realmente cubra a sua nudez, e o colírio para que você possa ver de verdade. Além de eles serem muito ricos, serem uma cidade de banqueiros, eles eram uma cidade da maior indústria têxtil, era aquele lugar. Eles eram conhecidos como um vestuário com a lã negra. Só eles produziam uma lã negra, que só eles produziam. Literalmente, irmãos, era o Milão daquele lugar. Sabe o Milão lá na Itália, né? A indústria da moda? Não. Aquele momento, a cidade de Laodiceia é a indústria da moda. Para ter uma ideia, não era fácil comprar uma roupa. E muito mesmo a lã negra. Então era muito caro a lã negra. E não somente isso, ali a medicina era muito avançada, principalmente na oftalmologia. Então tinha um colírio que eles usavam, que curava muitas pessoas à vista. Então Jesus ele estava fazendo uma alusão daquilo que eles se orgulhavam, né? Nós somos ricos, nós temos a melhor indústria têxtil aqui, e nós temos a melhor medicina do mundo, melhor colírio, pode vir aqui que nós somos os bons. E Deus estava falando, olha, para mim não vale nada, porque eu estou vendo seu coração, o ouro que você tem está afastando de mim. Então você tem que comprar o ouro de mim, igreja. Olha, a lã que é negra, né, até uma alusão, na verdade você precisa comprar a veste branca, porque negra é pecado. E o colírio que vocês falam que todo mundo está enxergando, vocês precisam comprar o meu colírio, porque vocês precisam enxergar. E aí Jesus continua, eu repreendo e castigo todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, com ele eu cearei e ele comigo. Quase terminando, irmãos. Qual que é a solução da igreja de Laodiceia? Qual que é a solução para nossas vidas? Eu quero que nessa noite você tire o nome da Laodiceia, tire o nome da igreja, que essa carta seja endereçada à sua vida nessa noite. Então, a carta endereçada à igreja de Laodiceia, nós vamos colocar carta endereçada ao Tiago, carta endereçada ao Vinícius, carta endereçada a Rosana Marça. Para cada um de nós aqui, essa carta vem ser endereçada. E você precisa analisar o seu coração. Será que eu não estou sendo morno? Como que está a sua oração? Amanhã a gente vai fazer jejum. Seja honesto consigo mesmo. Você ia fazer mesmo? Você ia fazer um jejum? E para que vai ser esse jejum para a sua vida? Para buscar bênção. Não, irmãos, vamos fazer um jejum para buscar a presença do Deus Altíssimo. Para buscar o Deus da bênção. A partir de hoje, amado irmãos, para você sair da monidão, você precisa buscar o lugar certo. Não as coisas de Deus. Não aquilo que você vai se beneficiar, não. Você precisa buscar o seu Pai, o nosso Pai. Ele está esperando a sua busca. Ele está à sua espera, o seu quebrantamento. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não temos vivido isso, irmãos. Temos fazendo um jejum fajuto. A nossa oração está meia boca. O nosso serviço para Deus está meia boca. A nossa vida para Deus está meia boca. Tudo meia boca, está tudo morno. E você foi chamado para algo intenso com o Senhor. Deus te chama hoje, amado. E qual que é a solução disso tudo, bispo? Porque assim, uma palavra aqui que é muito importante você saber, lá duas coisas, né?
é o que eu falei aqui, Mateus 6, 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará e amará um outro, ou se dedicará e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e servir as riquezas. A Laodiceia é uma igreja que servia as riquezas. Então por isso que Deus estava do lado de fora. Mas algo que me chama muita atenção, que o apóstolo Paulo, ele falou para o Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, sabe porém que nos últimos dias, lembrando que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, nós temos vivido um tempo de últimos dias, amado, onde Jesus está para vir buscar a sua noiva, está vindo para buscar a sua igreja, e está escrito assim, sabe porém que nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos de hoje, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Interessante, chama a sua atenção, essa palavra era para a igreja, não era para os ímpios lá fora, não era para os descrentes, não era para aqueles que não conheciam a Deus. Pessoas de dentro da igreja seriam assim. Continuando no versículo 4, traidores, inconsequentes, orgulhosos, olha só, fato que era para a igreja, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então se uma pessoa fala que é amigo de Deus, é porque ela tem algo com Deus. Porém, ela também tem amiga dos prazeres também. Ou até pior, mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus. Qual que é a solução, bispo? A solução está aqui no versículo 20, eu sei que eu li, mas eu vou ler novamente para você gravar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Qual que é a solução, bispo? Ter comunhão com Deus. Não, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples, igreja. Nós não temos desejado ter comunhão com Deus. Tenho sim. Concordo. Mas a lista de prioridade de comunhão com Deus está lá embaixo. Tem várias prioridades antes da comunhão com Deus na sua vida. Porque se a gente colocar a prioridade em primeiro lugar, sabe quando a gente faz uma listinha de o que eu vou fazer amanhã, né? Aí eu tenho que pagar a conta tal, tenho que buscar fulano no colégio, quem faz uma listinha de fazeres aí? Eu faço. Tem a listinha de prioridades também, ou seja, tem que fazer isso aqui primeiro, a listinha primeiro, a primeiro na sua vida tem que ser comunhão com Deus. Não temos desejado isso. A nossa vida está uma mornidão porque a gente não tem desejado comunhão com Deus. E o pior, Deus está do lado de fora da igreja. Talvez, amado, sem você saber, Deus está do lado de fora da sua vida. Você fala que aquele que habita em mim é maior do que está no mundo, mas não enxergou que a sua chama se apagou, está se apagando, o Espírito Santo. E Deus te chama nessa noite para reavivar essa chama. Porque, irmãos, presta atenção que eu vou te falar agora, apesar de tudo, Ele não abre mão da sua vida. O preço na cruz foi muito caro, para Ele abrir mão da sua vida. Jesus não vai abrir mão de ninguém aqui presente. Jesus não vai abrir mão da sua família, da sua casa. Jesus não vai abrir mão dos seus filhos, dos seus netos. Jesus não abre mão com o projeto que da sua vida, porque o preço que Ele pagou foi muito grande. Por isso que Ele fala, olha, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Deus só repreende e castiga os filhos legítimos dEle. Deus está repreendendo a igreja hoje, a sua vida, irmão, porque Ele te ama. Ele quer resgatar a sua vida. Quando Ele chegar, quando Ele trazer o arrebatamento, Ele quer arrebatar você. Mas se você for encontrado mono, você não vai junto. E Deus amado quer você com intensidade novamente. Talvez você, no começo da caminhada, você era um crente fervoroso. Entende? Não sei se você percebeu o quente ou frio aqui. Não quer dizer quente, fervoroso e frio sem fé. Mas o crente com intensidade. Que serve realmente para Deus. Um crente que mata a sede de verdade das pessoas. Um crente que também cura as feridas daqueles que precisam ser curados. É isso que Deus estava falando para nós, para a igreja de Laodiceia. É isso que Deus fala para nossas vidas nessa noite. Como está o seu coração, igreja? Eu concluo nessa palavra de hoje. Como está o seu coração, pastores? Né? Eu vou contar assim um
pequeno mover aí assim. Não sei se você percebeu como eu estou magrinho, né? Assim, todo mundo acha, nossa, o bispo Tiago assim está fazendo como fala? Estética, por vaidade, né? Mas na verdade, amado irmão, depois que o apóstolo, o pai do apóstolo, o seu Horácio morreu, eu vivia um problema, é uma síndrome, né? E que depois que o seu Horácio morreu, eu não vivia aquele luto naquele momento, porque na hora eu estava lutando com a família, lutando com a vida dele junto. Mas depois que ele morreu, eu senti muito no meu organismo. E eu comecei a piorar muito. Então eu tinha muita diarreia. E nesse momento, irmãos, assim, eu sofri muito dentro do meu coração. E assim, eu sofria muito assim a questão da saúde. Então eu tive que tomar atitudes radicais na minha vida para sanar, para sarar. Atitudes radicais, irmãos. E isso, amado, por que estou falando isso? Muitas vezes, para que a gente pare com a mornidão, a gente precisa ter atitudes radicais. Você precisa, logicamente, ter equilíbrio, né, com todas as coisas. Mas a única coisa que a gente não pode ter equilíbrio é com o bem e com o mal, com o inferno e com o céu. Isso não pode ter equilíbrio. Isso tem que ser radical. E, amado, assim, mas apesar de todo o sofrimento, é o momento que eu estou procurando mais o Senhor. Esse momento, estou falando isso porque talvez você tenha vivido um momento de sofrimento na sua vida. Amado irmão, o sofrimento, quando Deus traz sofrimento, o sofrimento é pedagógico. Não é algo para acabar com a sua vida, não é algo para fazer você ficar debilitado. Não, muito pelo contrário, é para que você busque mais Ele. Para que você, amado irmão, busque mais de todo o coração. E, amado irmão, eu falo para você nessa noite, busque o Senhor de todo o coração. Talvez você tenha vivido um momento de muito estresse, muita dificuldade, mas Deus está movendo essas águas, fazendo funilar a sua vida, porque Ele quer que você busque Ele de todo o coração. Saindo da mornidão, convidando Ele lá do lado de fora, Senhor, entra para dentro de casa novamente. E para acontecer você tem que reconhecer. Reconheça nessa noite que você está morno. Reconheça que está tudo meia boca. Reconheça que você não está querendo sempre comunhão com Deus. Reconheça. E toma uma posição, porque Cristo está aqui para abençoar, para encher os corações de vida com o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Vamos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Deus está voltando para resgatar a sua noiva, e não crianças, lembra disso? Então é momento de amadurecer, é o momento, amado, de tomar decisões difíceis, radicais, amado irmão, onde Deus vai trazer um avivamento para a sua vida e para a sua casa, para a glória de Jesus, aleluia. Quando o ministério estiver cantando, adorando, eu vou entregar a palavra para o apóstolo, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus, amém? Fique na paz, Senhor Jesus. Aleluia.